Pessoal, o Rafael teve um imprevisto familiar e a gente continuou aqui. Se você uns 20 minutos de perguntas, pode ser? Deixa eu ficar aqui na Opa, desculpa, beleza. Alguém tem alguma consideração, alguma dúvida, uma pergunta? Pois não. Eu só queria fazer um comentário rápido. Acho que toda iniciativa que busca aumentar a eficiência dos recursos públicos é super bem-vinda. Fiquei bastante impressionado com a estrutura da fundação, acho que não fala certo. Mas queria fazer um comentário estratégico importante. Nós acabamos de fazer o diagnóstico do plano de manejo, um documento de 1000 páginas. Foi um documento, a meu ver, que atendeu os objetivos, e a gente tira algumas lições muito importantes desse diagnóstico. O objetivo principal da gente estabelecer objetivos é para que a gente possa monitorar a performance, enfim, de qualquer iniciativa. A APA tem basicamente dois objetivos. O primeiro é a preservação do patrimônio ambiental e cultural, e o segundo é o desenvolvimento sustentável. Em outras palavras, as pessoas que moram na APA. Esse diagnóstico ele deixa muito claro, numa análise temporal, que no primeiro caso a gente atingiu parcialmente os objetivos, porque a cobertura vegetal aumentou muito nesse período todo, mas eu destaco que esse resultado ele é oriundo da iniciativa privada, porque essas áreas são privadas. Infelizmente o poder público, nesses 17 anos, não foi capaz de contribuir para a conservação, e a gente destaca dois pontos principais. O primeiro, a questão do saneamento, que é uma questão gravíssima na APA. Nós temos um problema seríssimo de saneamento na APA, o que é um contrassenso. E, mais uma vez, a questão dos acessos, que também contribuem para problemas ambientais. Do ponto de vista social, aí nós, na verdade, foi um grande desastre a trajetória da APA, demonstrado pelo próprio diagnóstico. Se a gente olhar nível de emprego, renda, perfil socioeconômico, a forma como as pessoas que moram na APA não conseguem trabalhar na APA, elas têm que usar a infraestrutura para vir para Campinas, ou seja, a gente usa a APA hoje em grande escala, ou uma escala importante como dormitório, quando não deveria ser assim, e assim por diante. Então, dados esses desafios, e eu acredito que o plano de manejo, a APA de Campinas vai continuar com esses objetivos, eu acho que, vendo a apresentação de vocês, será muito importante para a Fundação, se a Fundação realmente assuma a gestão da APA, da gente abrir um pouco a nossa cabeça no sentido de construir prosperidade na APA. Não existe preservação sem prosperidade para as pessoas. Então esse é o nosso grande desafio aqui. Eu falo isso como representante dos proprietários rurais, como representante das pessoas que moram e trabalham na APA. A APA, isso não é responsabilidade somente da lei da APA, ou da APA como si, mas a APA enfrenta uma decadência gigantesca hoje, econômica, social. Não é para menos que hoje a gente tem como principal perspectiva econômica para as pessoas que são proprietárias na APA a urbanização. Isso é um fato. Então a gente tem que criar alternativas que sejam harmoniosas com um avanço na preservação, mas que ao mesmo tempo traga prosperidade, crie empregos e fixe as pessoas no território. Então eu acho que são competências que não são simples, são muito complexas. Mas eu acho que a gente tem que começar com esse objetivo na cabeça. Que a gente possa trazer prosperidade para as pessoas que vivem, que investem, que trabalham e que se dedicam a. Sim. Tem pergunta, Eduardo? Não é só uma contribuição. contribuição. Eu tenho uma pergunta. Muitas vezes a visão da Fundação é que ela vai engessar um pouco, né? Essa sua preocupação, talvez? Não eu não tive essa impressão. A minha impressão é que a Fundação tem hoje uma capacitação que vai ter que ser ampliada. Sim. É nesse sentido. Sim. Do ponto de vista operacional, estratégico, me parece fazer muito sentido o que vocês pretendem, mas é só um comentário inicial. Porque são tipologias de unidade de conservação diferenciadas, né? A APA com essa questão da sustentabilidade, do uso antrópico, das atividades econômicas conjugando com as questões ambientais,
e a Arieja tem um outro ponto, o refúgio e os parques com uma outra visão de proteção integral. Cada uma tem uma especialidade e vai ter que ter esse olhar separado para não se confundir as espécies de gestão. Eu vou um pouco além. Isso a gente tem pessoas aqui que têm acompanhado, que moram e trabalham na APA. O que a gente está identificando no diagnóstico é que as pessoas estão regredindo economicamente, socioeconomicamente na APA, por um conjunto de fatores. Então a gente tem que ter as duas visões, a visão do patrimônio cultural e ambiental e a visão do desenvolvimento sustentável. É fundamental a gente ter ênfase nisso, desenvolvimento sustentável. E não existem fórmulas prontas. Nós vamos ter que criar essas fórmulas aqui dentro. Eu acho que é plenamente factível fazê-lo. Mas acho que assim, o Tomás já está acompanhando, né, o processo da elaboração do plano de manejo, discussões, então acho que isso favorece a tua preocupação. Eu tenho duas perguntas. No que exatamente essa possível mudança da SBDS para a Fundação vai impactar no Conselho? O que muda para o Conselho? E a segunda pergunta é se a gente teria uma base administrativa aqui, que eu acho que isso é fundamental. Ângela, por enquanto a gente não trabalhou detalhamento. Foi um ponto que a gente colocou pro Tiago e pro Rogério. A gente achou importante esse detalhamento vir do GT. A gente não quer... O GT, o Conjapa faria parte do GT? Sim, junto com o DEMA, com o Conselho Administrativo da Fundação, os conselhos que têm interface. E nós juntos, lógico. E esse GT vai ser criado concomitante com o plano de manejo, porque a gente está num processo. Não. Então, Ângela... Ou a definição da gestão da APA passa pelo processo do plano de manejo. É que a APA Eu tem tenho uma conversado especialidade, bastante com o CTE, que é a pessoa máxima da contratada da Val, sobre essa questão. E ele tem algumas posições bastante interessantes pela experiência que ele tem. E ele tem dividido comigo essas experiências. E justamente para a gente, do GTA, da equipe que está participando do plano de manejo, começar a pensar na gestão. Porque a gestão da APA é fundamental para que tudo que a gente está trabalhando aconteça. Porque senão não vai sair do papel. Então, a parte final do nosso trabalho é a gestão. Então, isso vindo agora é uma coisa que, na minha opinião, tem que tomar muito cuidado para não conflituar com o trabalho que está sendo desenvolvido já há muitos anos, entendeu? Então, eu acho até meio esquisito, no meio desse processo do plano de manejo, vir essa questão para nós dessa forma, mas eu sei que isso está sendo discutido há muitos anos, eu até estou acompanhando, conversei com o Pedro várias vezes, inclusive com a presença do Joaquim, que é o herdeiro, e ele se posicionando completamente contra, porque a fundação foi criada para gerir a área Santa Genebra, não as unidades de conservação. Então, todas essas questões eu estou acompanhando há um certo tempo. Óbvio que a Fundação vai ter que mudar a configuração dela, não só de trabalho, mas jurídica. Sim, Com isso. certeza. Acho que a doutora Andréa colocou que esse processo, os próximos passos, a nossa intenção é que ele culmine com a apresentação de um projeto de lei. E esse projeto ele vai conter essa readaptação da estrutura organizacional. Mas essa transição, essa ampliação de competências da Fundação, ela já foi submetida também, pelo menos a ideia de se iniciar esses estudos, ela foi submetida ao Conselho de Administração da Fundação José Pedro de Oliveira, que aprovou, que tem representantes da família e que aprovou por unanimidade a deflagração desses estudos para ampliação de gestão da Fundação José Pedro de Oliveira. A nossa ideia é que esse processo ele se dê, que assim, ontologicamente a Fundação não vai mudar a sua finalidade, ela é um processo de soma, não de subtração. A Fundação ela vai continuar gerindo a Mata de Santa Genebra, até porque isso é uma das condicionantes da doação da mata para o município, mas hoje
diferente do cenário que existia em 1981, inclusive do cenário brasileiro, mundial, e da estruturação e da importância que a questão ambiental galgou, esse modelo que foi desenhado em 81, ele sofre essas influências já dessas novas demandas. A Mata de Santa Genebra, a gente hoje, acho que o departamento técnico científico pode falar melhor do que eu, mas hoje a gente trabalha, em todas as nossas ações, a gente tem essa ideia de que é muito importante trabalhar a conectividade. A mata não pode ser concebida isoladamente. Como nenhum fragmento florestal, nenhuma unidade de conservação pode ser grande concebida reservatório na principal conectividade, né? Proposto pelo Executivo. Então são as contradições que a gente está... Eu tenho uma dúvida, que a natureza jurídica de fundação é fundação pública ou é privada? É pública, pública é do direito público. Permite abarcar Ela funciona como uma autarquia. Ela, na verdade, surgiu como uma fundação pública de direito privado. Então, mas em 2001 ela teve a natureza jurídica alterada. E a partir daí ela passou a adotar esse modelo de autarquia, de fundação autárquica. Ela é como a UNB, por exemplo. Mas que é uma vocês não estão adstritos em função dela assim, ser criada para cuidar de uma propriedade que é privada. Vocês não estão adstritos a uma concordância dos herdeiros da localização para que possa ampliar o escopo? Não, na verdade, assim, a criação da fundação, ela se dá por lei. E a alteração das funções, elas se dão por lei. Então, a gente acredita que é por esse caminho de alterar as leis para incluir essas competências e não alterar o que já existe. O que já existe vai ser mantido. Mas hoje a Fundação ela já não trabalha olhando exclusivamente para a Mata de Santa Genebra. A gente já precisa trabalhar olhando o entorno, porque sozinha a Mata de Santa Genebra teria perecido, se ela não estivesse trabalhando essa conectividade. Até porque se não tiver essa conectividade, ela está fadada a desaparecer. É fundamental. Então, a gente está usando justamente essa premissa básica de conservar a mata. E outra coisa, amigo, eu reforço a minha fala, eu falei pouco, mas eu deixei claro, ninguém vai atropelar a história de vocês. Entendeu? Então, essa construção que a gente quer fazer é junto Secretaria do Verde, Fundação José Pedro de Oliveira, estritamente técnica. A gente tem a visão, quem está dando o direcionamento são os técnicos, juntamente com vocês, e nada se faz numa unidade de conservação sem plano de manejo. Então, não adianta, as coisas vão ter que se conversar, não vai ficar estranho, tem que ficar... as coisas vão ter que se conversar. O plano de manejo vai ter que conversar com as nossas ideias, que vai ter que conversar com as ideias de vocês. O que a gente quer, e deixou claro aqui, por respeito até ao CONGEA, e por deixar claro uma coisa, a gente quer se fortalecer. Fortalecer o que vocês têm, fortalecer a preservação e recuperação ambiental. É essa a nossa vontade aqui, e é por isso que a gente está aqui. Respeitando também as características da região. Eu aprendi com o Rogério uma coisa, né, Rogério, me corrija se estiver errado. Hoje, a concepção moderna de recuperação ambiental é quando tem uma cidade que está em desenvolvimento, uma cidade pujante que a gente possa fazer. É isso, Rogério, me corrija se estiver errado. Em resumo. Então, Thiago, o que eu sugiro e que eu acho, pelo trabalho que a gente está fazendo e o empenho da equipe aqui no plano de manejo da APA, é que a gente possa discutir isso um pouco mais para frente, no momento do plano de manejo, no time das ações que a gente está tendo aqui no plano de manejo. Porque essa questão, na equipe contratada da Valme, vocês já tiveram a oportunidade de estar juntos, porque eu sei que já houve uma reunião na Fundação, inclusive, com a Valme. Tem a Carol, que você deve ter conhecido, que é advogada, o Maurício, e que eles, junto com a gente do GTA, vai ter um momento que a gente vai estar discutindo essa questão e tendo a oportunidade de nos posicionar no sentido de o que seria melhor de fato para essa unidade. Eu
não acho que tem nenhum impedimento à mudança, mas eu acho que melhor do que ninguém o CONGEAPA sabe o que é melhor para a APA, porque vem fazendo o acompanhamento desse território há 16 anos, né? De 2001, né? Então,